Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o treinamento combinado, ou seja, musculação e aeróbio, realizados na mesma sessão de treinamento, como forma de tratamento para hipertensão arterial resistente. E aí eu coloquei como título do primeiro slide exatamente essa afirmação, que é a afirmação que está lá no artigo que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que é o treinamento combinado reduz a pressão arterial em hipertensos resistentes. Eu já estou afirmando isso, né? Então vamos lá. Bem, antes da gente começar a falar em hipertensão arterial resistente, a gente precisa entender primeiramente duas coisas: o que é pressão arterial e o que é hipertensão arterial. Primeiro, vocês estão vendo aí a imagem de um vaso, e dentro do vaso, né, dentro da artéria, você tem aqui o fluxo de sangue. Esse fluxo sanguíneo, ele exerce uma pressão contra a parede das artérias. Essa pressão é denominada de pressão arterial, né? Que é a pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Quando essa pressão se encontra em níveis mais elevados do que o normal, nós dizemos que você está com hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial é a pressão que o sangue faz sobre a parede das artérias de forma excessiva, e isso tem uma série de repercussões negativas para a saúde das pessoas, né? Por exemplo, isso aumenta as chances de doenças cardiovasculares, de desfechos cardiovasculares como infartos e derrames, como problemas na função endotelial, problemas na circulação como trombose, dentre outros problemas cardiovasculares. Você tem basicamente a hipertensão arterial primária e a secundária. Vamos entender primeiro o que é a primária. O que é a hipertensão arterial primária? É quando você tem a hipertensão e ela acontece sem você ter nenhuma outra doença que cause aquela hipertensão, sem nenhuma causa aparente. Quando você só tem hipertensão, nada te levou àquilo, basicamente não foi problema de obesidade, não foi nenhuma outra doença, nós dizemos que você tem hipertensão primária. Por um outro lado, a hipertensão arterial secundária é quando você tem a hipertensão arterial que foi desencadeada por alguma outra causa, e essa outra causa é uma causa secundária, a gente chama de causa secundária. Por exemplo, obesidade. A obesidade pode induzir a hipertensão arterial, e aí nós dizemos que você tem uma hipertensão arterial secundária, secundária à obesidade ou a outro problema de saúde. O tratamento da hipertensão arterial é basicamente formado por mudanças no estilo de vida e terapia farmacológica. Aí como é que acontece essa questão do tratamento? Existem estágios, graus da hipertensão arterial. Quando você está no estágio 1, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, a American Heart Association, recomenda que quando você está no grau 1, no estágio 1 de hipertensão arterial, não há necessidade de usar a terapia farmacológica, ou seja, o medicamento não teria tanta necessidade de entrar ainda nessa situação. Apenas mudanças no estilo de vida seriam suficientes para tratar de forma efetiva a hipertensão arterial. E essas mudanças no estilo de vida consistem em mudanças na alimentação, e não só regular a quantidade de sódio, mas também a quantidade de gordura, principalmente gordura saturada e açúcares refinados, fazer exercício físico, né, aeróbio, musculação ou os dois juntos, sono, dormir melhor, dormir mais e melhor, porque as pessoas estão dormindo cada vez menos, né, e muito mal, e isso é um fator de risco poderoso para a hipertensão arterial, e regulação do estresse, né? Agora, quando você sai do estágio 1 ou do grau 1 e vai para o estágio 2 ou grau 2 da hipertensão arterial, aí além de mudanças no estilo de vida, é necessário agora entrar a terapia farmacológica, e você vai conversar isso com o médico, porque é ele que vai saber dizer qual terapia seria mais eficiente para o tratamento da hipertensão arterial. No entanto, aproximadamente 20% dos pacientes hipertensos apresentam uma certa inabilidade para regular a pressão arterial, mesmo tomando medicamento, mesmo tomando 2, 3 medicamentos. E a isso nós damos o nome de hipertensão arterial resistente, ou seja, é quando a pessoa tem hipertensão, ela toma os medicamentos, muitas vezes toma mais do que um, e mesmo assim a pressão arterial não abaixa. E o problema da hipertensão arterial resistente é que ela apresenta alto risco de eventos cardiovasculares, como infartos e derrames, e morte. Então você precisa encontrar
formas efetivas para induzir quedas na pressão arterial. E aí vem o papel do exercício físico. O exercício físico atua em dois contextos quando nós falamos em hipertensão arterial. Ele atua no contexto da prevenção e no contexto do tratamento. No contexto da prevenção, você não tem hipertensão arterial e vai fazer exercício para prevenir que a hipertensão arterial aconteça, né? seja desencadeada. E no tratamento, o exercício físico pode ser usado no tratamento da hipertensão arterial, inclusive da hipertensão arterial sistêmica. Qual o tipo de exercício? O exercício aeróbio, o exercício resistido, que as pessoas conhecem por musculação, ou o exercício combinado, que é quando você faz aeróbio e força na mesma sessão de treinamento. E quais são os efeitos do exercício físico no tratamento da hipertensão arterial? Vamos esquecer um pouquinho a prevenção, vamos para o tratamento. Quais os efeitos do exercício físico no tratamento da hipertensão arterial? Ele atua basicamente no contexto dos efeitos agudos e nos efeitos crônicos. Efeito agudo significa assim: apenas uma sessão de exercício físico induz um fenômeno denominado de hipotensão pós-exercício, que é a queda dos valores da pressão arterial a um valor abaixo do valor que estava abaixo do valor pré-exercício, abaixo do valor que estava antes de você começar a sessão de exercício. Então, isso é um efeito agudo. O efeito crônico é quando você tem o somatório de várias sessões de exercício físico, e o somatório dessas várias sessões, sei lá, executadas durante 2 meses, 6 meses, 1 ano ou mais, determinam uma hipotensão pós-exercício crônico, ou seja, você tem ali um melhor controle pressórico, né? Porque você está fazendo exercício físico já há um certo tempo. Então, a hipotensão pós-exercício ela pode ser aguda, quando ela é desencadeada por apenas uma sessão de exercício, ou ela pode ser crônica, quando ela é desencadeada por um somatório de várias sessões de exercício, né? Por um processo de treinamento. Existem basicamente 4 mecanismos que induzem a hipotensão pós-exercício. A gente vai comentar mais detalhadamente lá no finalzinho da apresentação. Esses mecanismos dizem respeito à redução do débito cardíaco, a gente vai conversar sobre isso, liberação de fatores vasodilatadores, como o óxido nítrico, redução da resistência vascular periférica e maior ativação do sistema parasimpático, o sistema vagal, e menor ativação, diminuição da ativação do sistema simpático. Lá no finalzinho da apresentação a gente conversa sobre isso. E quanto à hipertensão arterial resistente, nós temos dados para falar sobre isso? Pouquíssimos dados. Por exemplo, no estudo do Grupo dos Santos, que foi publicado em 2016, ele observou uma hipotensão ambulatorial pós-exercício, ou seja, uma queda da pressão arterial de 24 horas após o exercício aeróbio em hipertensos resistentes. Portanto, o Grupo dos Santos verificou hipotensão em hipertensos resistentes que fizeram exercício aeróbio. E quanto ao treinamento resistido, quanto à musculação, nós temos dados? Menos ainda. Se nós temos poucos dados em relação ao exercício aeróbio, em relação à musculação, menos ainda. O que nós temos basicamente é em relação ao treinamento combinado, que é quando você faz força e aeróbio na mesma sessão de treinamento, quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. E o bom desse tipo de treinamento é que você consegue colher benefícios em relação à capacidade física dos dois lados, né? Você melhora a capacidade cardiorrespiratória, você melhora a aptidão músculo-esquelética, ou seja, força, hipertrofia muscular, que é um ponto importante para hipertensos. É importante que hipertensos ganhem força e massa muscular e melhora a aptidão neuromotora. E aí está aqui o artigo que eu queria mostrar para vocês. Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros. Deixa eu só ajustar aqui a câmera que está pendendo aqui. Esse estudo foi publicado por pesquisadores brasileiros no Cardiovascular Therapeutics, na Cardiovascular Therapeutics, em 2020. E esse estudo é intitulado assim: o exercício resistido e aeróbio combinados estimulam grandes reduções na pressão arterial ambulatorial em hipertensos resistentes. E aí, como é que esses pesquisadores fizeram esse estudo, né? Eles pegaram 20 sujeitos que, claro, tinham hipertensão resistente, pelo menos 10 deles, né, tinham hipertensão resistente, e 10 não tinham hipertensão arterial resistente. Então, todos eram hipertensos, só que 10 tinham hipertensão arterial resistente e 10 simplesmente tinham hipertensão sem ser resistente.
Eles tinham idade ali entre 40 e 80 anos, portanto indivíduos de meia idade, indivíduos idosos, e foram divididos em 4 grupos. O grupo exercício aeróbio só fazia exercício aeróbio, o grupo resistido só fazia musculação, o grupo combinado fazia musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, e o grupo controle que não fazia nenhuma intervenção relacionada a exercício físico, né? Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Para o exercício aeróbio, eles fizeram 45 minutos de exercício com intensidade de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, que é uma intensidade moderada. Para o exercício resistido, eles fizeram 6 exercícios com 4 séries de 12 repetições submáximas, portanto eles não levaram os exercícios até a fadiga, nem a falha concêntrica, né? Utilizaram intensidade moderada, olha aqui, utilizaram bandas elásticas, com 1 minuto de intervalo entre as séries, velocidade controlada e amplitude alta. Treinaram bem direitinho, só que não foi um treinamento intenso não. E aí os exercícios consistiam em sentar e se levantar da cadeira, supino vertical na máquina, né? Abdominais, remada sentada, dorsiflexão, que é um exercício específico para aquela musculatura que fica do lado da canela, né? Do lado da tíbia, que é chamada de tibial anterior, flexão plantar, né? Para a panturrilha, e elevação lateral. O protocolo de treinamento combinado consiste em fazer 25 minutos de exercício aeróbico, também intensidade moderada, 6 exercícios resistidos, né, na musculação, só que ao invés deles fazerem 3 séries, eles fizeram 2 séries de 12 repetições, também submáximas, sem levar fadiga. E a sessão controle consistiu em ficar de repouso com suas atividades da vida diária normais. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês verem os gráficos. Não observe todos esses dados não, senão você vai se confundir todo, né? Aqui de roxo você tem os dados do exercício combinado, né, do treinamento combinado. Eu queria que você prestasse bem atenção, porque em termos de duração, parece que o exercício combinado foi mais eficiente do que fazer só musculação ou do que fazer só aeróbio, né? Aqui nós temos os dados das quedas da pressão arterial sistólica no período em que os hipertensos resistentes estavam acordados e aqui durante a noite, né? Aqui nós temos os dados, deixa eu ver aqui, isso é isso mesmo. Aqui nós temos os dados da pressão arterial diastólica dos hipertensos resistentes. Observe aqui a linhazinha de roxo, que é o treinamento combinado, né? Então eles tiveram quedas na pressão arterial e uma queda bem duradoura, né? Começaram aqui, ó, na diastólica, terminaram aqui com um nível menor, né? A mesma coisa para a sistólica, né? Eles começaram aqui, né? Terminaram por aqui, né? Então vamos lá. Aqui nós temos os dados dos indivíduos não hipertensos, que tiveram hipotensão também, mas não menor magnitude quando você compara com os hipertensos resistentes. Aqui são os dados da pressão arterial sistólica, aqui os dados da pressão arterial diastólica. E aí vamos para as conclusões. A primeira conclusão que você precisa entender, porque a gente geralmente tenta procurar o melhor, né? O melhor método, o melhor tipo de estímulos, mas não, veja. A primeira conclusão é que o exercício aeróbio, o resistido, ou seja, a musculação, e o combinado, ou seja, musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, estimulam a hipotensão ambulatorial pós-exercício, sistólica, diastólica e hipertensos resistentes. Quando eu falo em hipotensão ambulatorial, é hipotensão de 24 horas. E o aeróbio sozinho fez isso, a musculação sozinha fez isso e o combinado também fez isso. É importante entender que o exercício físico faz isso, independente de qual exercício você treina. No entanto, e aí eu quero que você atente para essa segunda observação, períodos de hipotensão longos foram observados após o exercício combinado. Ou seja, o exercício combinado, ou seja, aeróbio e musculação na mesma sessão de treinamento, induziu uma hipotensão pós-exercício mais duradoura. Então, talvez, se você deseja induzir uma hipotensão pós-exercício por mais tempo, fazer musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento é melhor do que você só fazer aeróbio ou do que você só fazer musculação. E quais os mecanismos envolvidos na hipotensão pós-exercício, que eu disse para vocês que ia falar lá no finalzinho da apresentação. Você tem a diminuição do débito cardíaco. O débito cardíaco ele é formado pela frequência cardíaca e pelo volume de ejeção.
Geralmente essa diminuição do débito cardíaco acontece devido à queda na frequência cardíaca, e essa queda na frequência cardíaca após uma sessão de exercício acontece devido ao aumento do tônus parasimpático e diminuição do tônus simpático, né? Você tem aí um outro mecanismo relacionado à hipotensão pós-exercício, que é a liberação de vasodilatadores, como o óxido nítrico, por exemplo, causando vasodilatação, ou seja, quando você aumenta o diâmetro do vaso, você tem o terceiro mecanismo, que é a redução da resistência vascular periférica, então um puxa o outro. Você tem liberação de óxido nítrico, que é um vasodilatador, o vaso dilata, você tem redução da resistência vascular periférica, ou seja, o sangue flui pelas tuas artérias com mais facilidade, e com isso o coração precisa se contrair com menos força para impulsionar o sangue. Ele se contraindo com menos força, a pressão arterial, principalmente a sistólica, termina caindo. E você tem a redução da ativação do sistema nervoso simpático, que aumenta a frequência cardíaca e pressão arterial, e aumento do tônus parasimpático, que reduz frequência cardíaca e pressão arterial. Esses quatro mecanismos, eles acontecem geralmente em conjunto, determinando uma hipotensão pós-exercício, o que é extremamente benéfico e desejável para o tratamento da hipertensão arterial e, no caso aqui, da hipertensão arterial resistente. Ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.